Agora o papo aqui é com as mamães. Nós vamos falar do pré-natal, gente. O acompanhamento médico que toda grávida deve ter para cuidar da saúde dela e também do bebê e assim evitar doenças e complicações mais sérias. A nossa equipe foi conhecer uma gestante aqui de Joinville que vai contar um pouquinho de como é que está sendo esse período na vida dela. Vamos ver. A Lígia está grávida de 7 meses do segundo filho. A jornalista se divide entre o trabalho e o pré-natal para garantir a saúde dela e do bebê. Desde quando descobriu a gravidez, ela fez questão de fazer o acompanhamento. Na verdade, o ideal é quem está pretendendo engravidar que já inicie antes, né? Especialmente a suplementação com ácido fólico. Mas como foi uma surpresa, né? Então, logo quando eu descobri, sim, a gente já começou esse pré-natal com o médico, né? Fazendo todos os exames de sangue e de urina também que são necessários. E foram muitos exames laboratoriais. Eles ajudam a descobrir e tratar doenças que podem trazer prejuízos à saúde dela e do bebê. No caso dela, nenhum problema foi detectado. A Lígia já entrou no último trimestre de gravidez e todo esse cuidado ainda não terminou. Ela tira um tempinho daqui do trabalho para ir em consultas médicas e fazer outros exames para acompanhar o crescimento do bebê e também verificar como anda a saúde dela. Bom, recentemente eu fiz agora uma bateria de exames de urina e de sangue para detectar, né, diabetes gestacional, algum risco de pressão alta, algum tipo de infecção, né, urinária ou bactéria que possa comprometer no momento do nascimento do bebê, especialmente, né, porque eu vou optar pelo parto normal. Né? E agora, daqui a umas 2 semanas, eu tenho ultrassom para fazer. Para ela, o pré-natal está garantindo uma gestação tranquila. Por isso, ela destaca a importância desse acompanhamento para as futuras mamães. Sim, isso não tem como você saber a condição que você está gerando o seu filho, né? Então, eu vejo ainda, né, algumas mães, inclusive amigas próximas, que às vezes não têm essa preocupação, porque, minha mãe fazia de tal jeito, ou, já é meu segundo filho, né? Então, é muito importante ter esse pré-natal para você saber o que você tem que comer, né, se alimentar, tudo que você vai ingerir é para o bebê, né? E eu acho que a preocupação de ser uma boa mãe já começa aí na gestação, o cuidado que você tem com o seu filho, isso implica diretamente com a sua saúde. É bom se todas as mamães fossem como você, viu, Lígia? Obrigada por ter participado aqui do nosso programa e dado essas dicas valiosas para as nossas telespectadoras. Agora a gente vai falar de uma doença que pode ser prevenida, gente, com o pré-natal. E vem aí preocupando as autoridades aqui de Santa Catarina. É a sífilis. Subiu para quase 25% o número de casos em que a gestante infectada transmite o problema para o bebê. Aí eu convidei para vir aqui falar sobre esse assunto o Dr. Francis e também a enfermeira Ana, que vão explicar um pouquinho melhor desses números e também sobre a doença. Boa tarde para vocês. Ana, vamos começar então por aqui, já que a gente está falando que esse número da doença cresceu muito, né? Tá assustando, preocupando as autoridades. A que ponto isso chegou? Realmente, a sífilis tem aumentado significativamente, não só aqui em Joinville, mas também como no Brasil e Santa Catarina. A gente observa que, em média, tem aumentado cerca de 36% o número de sífilis em adultos de um ano para o outro, 27% entre as gestantes e cerca de 35% de crianças que têm nascido com sífilis congênita. O que é um número muito alarmante, bastante expressivo, bastante significativo. Isso mostra que nós precisamos muito avançar em termos de sífilis, no sentido diagnóstico, tratamento e também a prevenção. Agora, doutor Francis, a gente tem que saber um pouquinho da gravidade dessa doença, né? Porque a gente está falando que os bebês estão nascendo com isso, mas antes disso, vamos explicar que a sífilis ela tem 2 maneiras, né, de ser manifestada. Tem a congênita e a adquirida. Sim, a sífilis, na verdade, ela é uma das doenças sexualmente transmissíveis, é a doença de maior contágio. A pessoa tem a relação desprotegida, em torno de 15 dias depois aparece uma lesão na pele, que é um caroço, um nódulo na pele, que começa a ulcerar, formar um buraco na região central. Acontece na região genital ou na boca, que ela pode ser adquirida também pelo sexo oral. E depois de um tempo, essa bactéria vai para o sangue e vai formar a sífilis secundária, né? Então, nesse período aí que a pessoa está com a sífilis secundária, a gestante no caso, ela pode passar para o bebê e se tornaria a sífilis congênita. 100% das mães que têm a sífilis, elas vão passar para o bebê ou não? Pode ser que o bebê nasça sem ter a doença? No estágio da fase gestacional, a mulher gestante, a maior parte das vezes ela vai passar para a criança sim. Olha isso, gente. Então, aí eu estava conversando um pouquinho antes aqui também para a gente saber dos sintomas, né? Você falou aí do sinal, que é esse primeiro
Como é que chama? Chama cancro duro a lesão. Ah, é. Então, esse aí depois também tem algumas manchas na pele, né, que vão aparecendo, mas no começo ela ainda é silenciosa. Sim, é porque essa lesão inicial, ela pode ser também interna na vagina, no caso da mulher, né? Então, é uma lesão que normalmente não é dolorosa, então a mulher tem essa lesão, às vezes ela desaparece sozinha e ela nem vai saber que adquiriu a sífilis. Ela só vai saber no segundo estágio, que é quando a bactéria já está na corrente sanguínea e começam a aparecer manchas no corpo. Entendi. Inclusive, tem algumas imagens pra gente mostrar de como é que fica o corpo com essas manchas aí. É uma coisa assim, que pode ser confundido com uma alergia, né? Às vezes pode parecer alergia. Geralmente não coça, aparecem essas manchas vermelhas, às vezes descamativas. O mais característico é nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Isso é bem característico da sífilis. Gente, olha aí como é que fica. Só que nesse estágio, como você falou, a bactéria já tomou conta ali, né? Já tomou conta. Já está bem perigoso, já está mais avançado. Olha só na sola dos pés também como fica. É importante citar, né, que o índice de transmissão de sífilis nesse estágio, que já seria uma sífilis secundária, gira em torno de 70% a 100% de transmissibilidade. Então, as pessoas realmente podem se infectar se não praticarem o que a gente chama de sexo seguro, que é o uso de preservativo, sempre em todas as relações, né? É a melhor maneira de prevenção, Com certeza, o uso de preservativo. O uso de preservativo. O pessoal de casa está participando, mandando mensagem, vamos dar uma olhadinha. Vânia, tem como tratar o bebê ainda na barriga da mãe e ele nascer sem os sintomas? Tem sim. Na verdade, o objetivo é a gente tratar precocemente a gestante para não gerar um caso novo de sífilis congênita, não passar para essa criança. Porque para a criança, a sífilis é muito grave. A criança pode nascer com cegueira, com surdez, com uma formação óssea, uma formação cardíaca, ou então, inclusive, pode ser uma criança natimorta, nascer já em forma de aborto, né? Em forma de aborto. Isso. Olha, gente, é muito sério. Muito Por sério. isso que a gente tem que fazer esses exames, mulheres, os homens também, né? Porque eles estavam me contando aqui da recontaminação. Então, a mulher viu lá que estava com a sífilis, fez o tratamento, né, com o uso de penicilina, né, que é o medicamento, e aí é recontaminada pelo parceiro que ainda está com a sífilis. Aí volta tudo, ela fez o exame, pouco antes da criança nascer, ela tem a contaminação novamente e aí a criança nasce com a sífilis. É muito importante saber que sífilis não dá imunidade, né? Então, por exemplo, existem várias doenças como sarampo, rubéola, enfim, que você vai ter uma vez só na vida. Mas a sífilis você pode ter várias vezes e vários episódios. Então, é muito importante que a gestante faça o tratamento e que o parceiro dessa gestante também faça junto com ela, o que a gente chama de tratamento concomitante. Né? Se a gestante fizer o tratamento e o parceiro não fizer juntamente ou nas mesmas datas de aplicação da penicilina que a gestante, esse bebê poderá ter sífilis congênita sim. E nesse caso, o bebê fica mais 10 dias internado na Darcy Vargas fazendo penicilina injetável. Né? E é um tratamento extremamente doloroso para a criança e sem necessidade, porque os pais podem se tratar. Uma vez tendo sífilis, pode se tratar, pode ter o diagnóstico e esse bebê nascer bem saudável. Sem nenhuma dessas complicações que o doutor Francis acabou de falar. Ó, quem tiver alguma dúvida e aproveitar que os especialistas estão aqui para tirar nossas dúvidas, anota o nosso telefone aí, 988846107, manda o WhatsApp que a gente aproveita e responde agora para vocês. Tem uma pergunta? Vamos lá então, vamos ver o que o pessoal está perguntando, o pessoal de casa. Suzana, depois de tratado, o bebê tem que fazer acompanhamento? Quanto tempo? Então, a gente tem um serviço no município que todas as unidades básicas podem fazer esse acompanhamento, mas nós temos a doutora Lorenza no município que faz o acompanhamento também dessas crianças com sífilis, até 2 anos, né? Então, essa criança é monitorada, é avaliada, é feito exames regularmente para avaliar como está a evolução dessa doença na criança, objetivando, logicamente, a cura. Tá certo, então. Houve um tempo até que a gente ouviu falar que havia falta do medicamento para tratamento, que é da penicilina. Mas isso já foi normalizado agora, né? Sim, a falta da penicilina no município, não só no município, mas em Santa Catarina e também no Brasil, foi algo impactante também em termos de crescimento dessa doença, né? Isso aconteceu no ano passado. Esse ano a gente não registrou ainda, e tomara que a gente não registre, né, a falta da penicilina no nosso município nem no Brasil. Mas hoje todas as unidades básicas estão tratando sífilis, seja gestante, seja sífilis no adulto, né, também na criança, com a penicilina, sim. Tá não certo, a falta. então. Obrigada, gente. Vou
pedir para vocês continuarem aqui para a gente continuar esse bate-papo, porque, olha, toda gestante merece ter esse cuidado, né? E aí, nesse sentido, surgiu o consultório na rua, que oferece saúde às pessoas em situação de rua. E o pré-natal está entre esses atendimentos. Aí eu convidei o enfermeiro Abimael, pode vir aqui, Abimael, por favor. Ele trabalha, ele é da equipe do consultório na rua e vai explicar pra gente como é que funciona esse programa. Boa tarde, Abimael. Boa tarde, Maria. Boa tarde aos colegas também da unidade sanitária. Tá, a gente já vai falar então do consultório na rua como um todo, mas sobre o pré-natal, vocês vão até as ruas e tratam essas grávidas também, né? Ajudam nesse acompanhamento? Sim, a gente ajuda, a gente dá todo o suporte necessário para elas fazerem o acompanhamento, né? Inclusive, conduzir as unidades de saúde, né? Vale a pena ressaltar que, pela pessoa estar em situação de rua, a questão da vulnerabilidade, até depois a gente pode comentar um pouco mais, mas existe um diferencial grande, que é a vulnerabilidade social, né? E aí, né, a vulnerabilidade aumenta mais ainda quando essa mulher, né, é gestante. É gestante. E aí, são duas vidas ali, né? São duas vidas, né? Então, a nossa preocupação, ela triplica, vamos dizer assim, né, para dar o atendimento necessário, né? O fluxo da gestante em situação de rua é como qualquer outra mulher, né, que tem a sua residência fixa, normal, né? Não muda em nada. Só o diferencial é que nós vamos até ela, né? Muitas vezes essa mulher, ela está desestimulada, não quer fazer o pré-natal, né? Então a nossa equipe toda ali trabalha estimulando o vínculo, né? Nós fazemos o vínculo com ela e trabalhamos com o convencimento de que é muito importante ela ir, né, fazer esse pré-natal, né? E vocês buscam elas, levam até o consultório, explicam para elas o que é o pré-natal? Como é que funciona esse trabalho mesmo com as grávidas? O trabalho com as grávidas, da nossa parte, né, a gente vai até elas, né, explica toda a importância. Primeiro, a gente começa com o diagnóstico, né? A gente tem que saber que ela está grávida, principalmente se está no começo da gestação, né? Nós, em loco, fazemos o teste de gravidez, né, que é através da urina. A gente consegue diagnosticar a gravidez na rua mesmo, né? Se está nos primeiros meses. E se está de uma gravidez evoluída a partir do terceiro, quarto mês, ela mesma vai saber, né, que está grávida. E aí a gente convence ela para ir até uma unidade de saúde, uma unidade de atenção básica, um posto de saúde, para poder fazer esse acompanhamento. Né? Muitas vezes elas vão por conta própria, né? Algumas não têm autonomia para ir, a gente leva elas, né? Coloca no nosso veículo e levamos ela até a unidade de saúde, né? E outras não querem ir, né? E aí a gente entra aquela questão que eu já tinha falado, o convencimento. Convencimento. Né? Tem que fazer o pré-natal. Mas que bonito esse trabalho que vocês fazem, hein, com as grávidas. Inclusive, o pessoal de casa está gostando muito desse assunto, está mandando mais perguntas aqui. Vamos dar uma olhadinha no nosso WhatsApp? Elisângela, como é esse tratamento para sífilis? Injeção, comprimido? Elisângela, vamos explicar para a Elisângela, então, como é que é feito o tratamento? Sim, o tratamento, na verdade, o tratamento primário da sífilis, o melhor tratamento é a injeção de penicilina benzatina, né? São feitas, geralmente, 3 aplicações, com 2 injeções a cada semana. Isso trata a maior parte dos casos. Se a pessoa tiver alergia à penicilina, que a menor parte das pessoas tem, né, e não precisa ter medo da injeção, né? Simplesmente o medo geralmente vem por conta da dor da aplicação e não simplesmente por causa de um fator alérgico mesmo. Falou injeção, o povo já, né? Exatamente, Então, aí existe a opção também de comprimido, que também é fornecido pelo município. Inclusive, tem uma outra pergunta sobre esse mesmo assunto. A Débora, tem algum outro tipo de tratamento fora a penicilina e tem a mesma eficácia? O comprimido, como eu falei antes já... É uma alternativa, alternativa, mas não tem a mesma eficácia da penicilina. A penicilina, geralmente, é o melhor tratamento. Qual que é esse outro alternativo? É um medicamento chamado doxiciclina. É via oral, comprimido. Não tem o mesmo efeito da penicilina. Não tem a mesma eficácia. A gente sempre estimula o uso da penicilina para o tratamento. Tá certo, então, gente. Obrigada pela presença de vocês. Nos ajudar aqui, a Abimael também, obrigada. Consultório na rua, então, levando aí saúde para as grávidas e também para a população em situação de rua, né? A gente que agradece aí, né? Vamos dizer assim, o espaço aqui para a gente poder divulgar o nosso programa, nosso projeto, né? E serviço de saúde, né, que estamos aí à disposição, né, de toda a população que quiser entrar em contato, que ficar sabendo de alguém que tem um morador de rua perto da minha casa, ele está desassistido, uma grávida que eu vi lá na rua. Então a gente está aí, né? É só entrar em contato pelo 156 da prefeitura, né? E eles vão estar nos procurando e a gente vai estar com todo o prazer dando atendimento para toda essa população. Muito obrigada pela presença de todos vocês, viu, gente?